Boa noite. Que bom, estamos aqui de novo, já estamos chegando no final das nossas conversas em torno desse tema. E a gente, no primeiro encontro, a gente chegou à conclusão de que a coisa que a gente mais precisa, e que todos nós precisamos, que é universal ao ser humano, é aprender a confiar em Deus. Na semana passada, a gente viu que isso deve ser uma prática nossa, e até mesmo nos momentos em que Deus parece que sumiu, desapareceu, foi embora, está em silêncio. Pelo contrário, é nesses momentos que a gente mais precisa confiar em Deus. Hoje, eu queria enfocar com vocês uma outra pergunta. Por que eu preciso confiar em Deus? E a resposta para essa pergunta, eu acho que passa por a gente olhar no espelho e descobrir quem nós somos. Vamos lembrar da história de Jó? Jó foi provavelmente o nosso personagem principal do primeiro encontro. Ele estava vivendo a vida dele, tranquilo, um homem devotado a Deus, muito temente a Deus, orava muito pelos filhos, se preocupava com o bem-estar dos filhos, com o bem-estar espiritual dos filhos. E enquanto ele estava lá na vida dele, tocando os negócios dele, cuidando, se preocupando em orar pelos filhos e tudo mais, no céu estava acontecendo um diálogo, um repente, uma controvérsia entre Deus e Satanás. E Jó, sem saber, era o pivô dessa controvérsia, né? Por causa daquela conversa no céu, Jó perdeu todos os filhos, perdeu todo o patrimônio dele e, de repente, se viu sentado no chão. Ele, que era um homem riquíssimo, estava sentado no chão, com a cabeça raspada, com a pele coberta de feridas horríveis, que ele tinha que se coçar com um caco de telha, e vestido com um pano de saco, e ouvindo a mulher dele ainda falando besteira, que acho que é a pior parte. A história de Jó, esse começo da história de Jó, ele me ensina uma lição muito, muito válida, que eu acho que você deveria também meditar um pouco nas consequências disso. Havia uma porção de coisas acontecendo que afetavam a vida de Jó e ele não fazia a menor ideia disso. Eu adoro aqueles filmes que tem, geralmente quando eles são bem feitos, né, que tem enredos paralelos acontecendo e de repente, lá no fim, as histórias das pessoas se cruzam. Pessoas que, aparentemente, não têm nada a ver umas com as outras, moram em países diferentes, mas que, de repente, se cruzam. Tem os filmes do Iñárritu, fazem bem isso, né? Babel. Tem um filme que eu gosto muito chamado Antes da Chuva, que é um filme mediterrâneo dos anos 90, é muito bom. São 3 histórias, você acha que não tem nada a ver uma com a outra, e no fim todas se entrelaçam. E na história de Jó, a gente vê um enredo paralelo acontecendo, um enredo que ele não tinha a menor condição de conhecer e que impactou a vida dele de uma forma determinante. O que me faz pensar que pode ser que haja um enredo paralelo acontecendo que vai impactar a minha vida, talvez quando eu sair daqui, talvez daqui a 2 anos, talvez esteja acontecendo nesse momento uma coisa que vai mudar radicalmente a minha vida daqui a 6 meses, e eu só vou saber então. A verdade é que a gente precisa confiar em Deus por coisas como essa. Jó chegou à conclusão, certo dia, de que ele era pequeno. Por mais que ele fosse o maior, o mais rico, o mais admirado, o mais respeitado de todo o Oriente, ele era pequeno. A pergunta que a gente tem que fazer hoje à noite é: quem eu sou? Quem eu sou? Para quem que você vai perguntar, se você quiser descobrir quem você é?
A resposta do mundo é: segue seu coração. Esse é o bordão do nosso tempo, né? Tudo que é novela, tudo que é filme, tudo que é revista, fala: segue seu coração. Se você não seguir o seu coração, você vai ser infeliz. Se você não fizer o que o teu coração está pedindo, está mandando, você vai ser uma pessoa castrada, podada, uma pessoa diminuída, uma pessoa que não vai ser completamente feliz. Se você não está fazendo as coisas que o seu coração manda, e aí tem a expressão, né, se eu não fumo, não bebo, né, não saio por aí nas baladas e não pego todas as mulheres, eu morri. Né? Eu não estou vivendo. Isso não é vida. E esse é o bordão do tempo que a gente vive. A gente vê isso sendo repetido o tempo todo, né? A exaustão. Toda novela da Globo tem pelo menos uma história de um sujeito, um casal, que se ama perdidamente, mas eles são casados, então eles têm que viver a paixão deles para eles serem felizes e seguirem o destino que o seu coração manda. Então, para quem que você vai perguntar quem é você? A resposta do nosso século é: pergunta para o seu coração. O seu coração sabe quem você é e sabe do que você precisa. Mas se a gente resolve engolir fundo, respirar fundo e abrir a Bíblia, aí a resposta é diferente. Jeremias 31, é isso? Não, Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Que texto louco, né? Segue seu coração. Aí a Bíblia fala: amigo, teu coração é enganoso. E ele não é só enganoso. Ele é a coisa mais enganosa que existe. E se você fizer um exercício de regressão de vidas passadas, não, mas para a sua infância, e você começar a escarafunchar, você vai com certeza, espero que você tenha que ir até a infância para descobrir coisas assim, né? Mas se você chegar até a sua infância, você vai com certeza descobrir momentos em que você queria fazer alguma coisa que era muito errada, moralmente errada, você sabia disso, mas você achou uma justificativa muito plausível para fazer aquilo. O ser humano é mestre nisso. A gente vive achando desculpas para fazer as coisas que a gente sabe que não deveria fazer. E as desculpas são ótimas, são maravilhosas, funcionam, convencem a gente. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso, ele é bom nisso. Ele é muito bom nisso. Ele é ótimo em enganar a gente. No livro eu cito vários exemplos da literatura de auto-engano. São sujeitos que se enganam a respeito do que eles mesmos querem. Você que está lá vendo de camarote a história do sujeito, você sabe que, na verdade, o que ele quer é o que ele não devia querer, mas para ele mesmo, ele mascara com as mais nobres, né, razões e motivos. E esse é o ser humano, é assim que nós somos feitos da mesma matéria-prima. Então, consultar o coração para saber quem nós somos e do que nós precisamos e o que a gente deveria fazer é péssimo. Olha o que o salmista, muito mais esperto do que o nosso século, disse: ó Senhor Deus, tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Porque eu não sei. Eu não sei o que está no meu coração. Em outro texto ele fala: Senhor, me sonda e me conhece. Vê se existe alguma coisa errada dentro de mim, porque eu não sei fazer isso. Eu paro nas minhas justificativas, eu paro nas minhas desculpas, do tipo: mas é só uma fase, mas eu já sou bem melhor do que o outro, ou então, mas todo mundo está fazendo, ou então ninguém é de ferro, ou então ninguém é perfeito. A gente tem um monte dessas desculpinhas bestas, estúpidas, e a gente usa elas com toda hora, o tempo todo. Se a gente pegar e falar: meu Deus, conhece os meus pensamentos, porque só tu é capaz de fazer isso, a gente não vai cair no engodo em que a gente vive. O ápice bíblico do auto-engano é o texto que vocês conhecem muito bem, que está lá em Apocalipse 3.
Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Você acha que é rico, rei da cocada preta, está arrasando, mas você é miserável, pobre, nu e cego. O contraste é muito grande, né? É muito absurdo. E, no entanto, essa mensagem é feita para mim e para você. Você acha que você está arrasando. Você acha que você está o exemplo, modelo de vida. Você precisa olhar no espelho e descobrir que você, na verdade, é miserável, pobre, cego e nu. Então, segundo a Bíblia, a partir desse texto, nós somos, primeira coisa, cegos ou míopes. Não é à toa que a Bíblia vive descrevendo a gente, ou comparando a gente com a ovelha. O Senhor é o nosso pastor, nós somos a ovelha. Porque a ovelha, entre outras coisas, é um animal que enxerga muito mal. Ela é um bicho meio... Ela precisa de alguém levando ela a todo lugar. É muito comum o rebanho de ovelhas estar andando e, de repente, uma começa a se desviar. E aí vem o pastor com a vara e o cajado e a consolam, na verdade, colocam ela no caminho certo para onde eles estão indo, para a água, para o pasto. E é isso que a gente é, nós somos ovelhas, a gente se perde no caminho, a gente não enxerga bem, a gente não consegue ver o fim do caminho desde o começo. A gente precisa de alguém que faça isso pela gente. Nós somos cegos e míopes, tanto que, na sequência daquele texto que a gente leu, ele diz, eu te aconselho que de mim compres ouro para que te enriqueças, vestiduras brancas para que te vistas, a fim de que não se manifeste a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Sabem aquela expressão, o pior cego é o que não quer ver? Eu discordo um pouco. Eu acho que tem um tipo de cego que ainda é pior do que esse. É o cego tipo Mr. Magoo. Lembram do Mr. Magoo? Para mim, o pior cego é o Mr. Magoo. É o sujeito que realmente não enxerga, mas acha que enxerga. Vocês lembram desse personagem aí, ou vocês não eram nascidos ainda? Ele era o cara que não enxerga nada e se mete nas piores confusões, faz um monte de besteira, porque ele acha que enxerga muito bem. E esses somos nós. Você acha que está arrasando, mas você é cego. Você não sabe para onde ir. Você não sabe como chegar. Desconfie do seu coração. Segundo a Bíblia, nós somos cegos, míopes, mas nós também somos surdos. Quer um exemplo? Olha só. Jesus levou os 12 discípulos para um lado e disse, escutem. Ele começa assim, escutem. Nós estamos indo para Jerusalém, onde vai acontecer tudo o que os profetas escreveram sobre o Filho do Homem. Ele será entregue aos não-judeus, e estes vão zombar dele, insultá-lo, cuspir nele, bater nele, e depois o matarão. Mas no terceiro dia, ele ressuscitará. Esqueci de passar aqui, né? Pergunta para vocês, qual é o grau de complexidade, de dificuldade nesse discurso? Basicamente ele falou, nós estamos indo para Jerusalém, o Filho do Homem vai ser entregue, vão bater nele, vão cuspir e vão matá-lo, e ele vai ressuscitar. E quando essas coisas todas aconteceram, eles falaram, que surpresa, que inesperado, que reviravolta na história, no enredo. Eu não esperava por isso. Ele acabou de falar que ia acontecer tudo aquilo. Qual é a dificuldade de entender essas coisas? Olha o que diz o texto. Os discípulos não entenderam nada do que Jesus disse. O que essas palavras queriam dizer estava escondido deles. E eles não sabiam do que Jesus estava falando, como se ele estivesse falando por enigmas. Parábola. Ele não estava falando parábola aqui. Ele falou muito claramente o que ia acontecer. Mas o fato é que aqueles caras que estavam andando com Jesus e que tinham ouvido isso,
eles tinham uma certa expectativa do que Deus deveria fazer. Eles tinham uma ideia, uma agenda própria do que deveria acontecer. E quando Jesus falou, muito bem, a gente vai para Jerusalém e eu vou morrer e vou ser torturado, né, e vou ser crucificado, mas vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eles olharam para a agenda deles e isso não se encaixava na agenda deles. Não era isso que eles esperavam de Deus. E isso fez deles surdos. E aí a gente fala, como são estúpidos aqueles discípulos, né? Nós somos feitos da mesmíssima matéria-prima. A capacidade que a gente tem de alimentar expectativas ilegítimas de Deus é gigantesca. O que você está esperando de Deus? É algo que Ele prometeu, de fato? Ou é uma ilusão que você colocou na sua cabeça porque para você é mais confortável que seja assim? Nós podemos ser surdos também. A gente pode pegar a Bíblia e ouvir tudo o que ela fala e não entender, entrar por um ouvido e sair pelo outro, ou então distorcer para encaixar no que a gente quer que seja. E aqueles dias, depois da ressurreição de Jesus, foram dias para eles colocarem as coisas no lugar e começarem a relembrar as coisas que eles tinham ouvido de Jesus sem os filtros deles, os filtros da surdez deles. Lembra que Jesus falou isso? Faz sentido, agora está encaixando lá com Isaías. E com, Aí eles começaram a entender. E o resultado disso foi o que os discípulos para Emaús falaram um para o outro. Você não sentiu o seu coração ardendo quando ele abria as Escrituras para você? Foi isso que eles viveram, finalmente. Eles sentiram o coração arder. Estavam 3 anos e meio com Jesus Cristo e não tinham sentido o coração arder ainda, porque a Bíblia para eles era uma coisa cheia de enigmas. Enigmas que eles mesmos queriam que existissem, porque eles não queriam ouvir a verdade como ela era. Era inconveniente a verdade. Então, por que a gente tem que confiar em Deus? A gente é cego, a gente é surdo. Só isso? Vamos ver. Além de cego e surdo, a gente também é louco. Olha só. Pois aquilo que este mundo acha que é sabedoria, Deus acha que é loucura. 1 Coríntios 3,19. Nós somos naturalmente loucos, doidões, doidos de pedra. E você entrega a direção de um carro para um louco? Então, você vai se manter na direção da sua vida sabendo que você naturalmente é um louco? Tem outra coisa, outra razão que eu coloco nessa listinha pela qual a gente precisa confiar em Deus. Além de ser tudo isso, nós somos dolorosamente, terrivelmente vulneráveis. Olha como a Bíblia diz no Salmo 103, 15 e 16. A nossa vida é como a grama, cresce e floresce como a flor do campo. Aí vem o vento, sopra, a flor desaparece e nunca mais ninguém a vê. Nós somos como a erva, planta, transitórios, temporários. Nada é mais certo na nossa vida do que a morte. E, no entanto, toda vez que ela aparece perto da gente, a gente parece que perde o chão como se aquilo fosse um corpo estranho. É que nós somos vulneráveis. Qualquer momento, as coisas podem sair erradas. Dia 17 de julho de 2007, aconteceu o acidente da TAM. Vocês lembram disso? Já tinham nascido nessa época? O avião que estava vindo de Porto Alegre foi pousar aqui em Congonhas. Por alguma razão, ele não parou na pista, passou por cima da avenida e se chocou contra um prédio. Morreram centenas de pessoas. Foi terrível. E eu poderia estar naquele avião, porque o meu chefe vinha da Argentina para se encontrar comigo e a gente ia até Porto Alegre para ter uma conversa com um advogado. Ele decidiu ir na terça e não na segunda-feira, que foi o dia do acidente.
Eu voltei na terça-feira, portanto, de Porto Alegre, no mesmíssimo voo completamente vazio, o aeroporto completamente vazio, todo mundo em estado de choque. Mas a verdade é que eu poderia ter voltado no dia anterior, tanto que a esposa dele, quando viu a notícia do acidente, ela ficou desesperada, achando que ele estava naquele avião. Mas ele tinha preferido ficar aqui em São Paulo na segunda. E aí aquilo me impactou profundamente, porque eu podia estar naquele negócio. Né? Quando você tiver um acidente absurdo como esse, um avião, a gente fala, poxa, que coisa terrível, mas a gente não pensa, não se imagina na situação, que é uma coisa muito estranha, muito bizarra. Mas o fato é que, na época, as pessoas começavam a falar nos dias seguintes, né, na imprensa, por que aconteceu aquele acidente. E uma das razões que eles colocaram foi que a pista tinha sido reinaugurada fazia pouco tempo e não tinha os tal dos grooves, que são umas ranhuras no chão, né, para ajudar o atrito a parar os pneus do trem de pouso. Parece que agora chegaram à conclusão de que não foi nada disso, foi uma falha humana, né, que o piloto esqueceu de colocar lá uma alavanca no local certo. Mas, alguns meses antes daquilo, em janeiro de 2007 também, aconteceu um outro acidente curioso. Vocês lembram dele? Lembram disso aí? Abriu uma cratera no bairro de Pinheiros, nas obras do metrô. Alguns ônibus, micro-ônibus que estavam passando na rua, simplesmente foram engolidos e morreram também dezenas de pessoas. Agora, mais recentemente, faleceu o Eduardo Campos num acidente de avião aqui. E o fato é que você, toda vez que você sai de casa, você tem que considerar, se você vai pegar um avião, você tem que considerar que a manutenção daquela aeronave gigantesca foi feita bem. Que o piloto não está num mau dia porque teve insônia, ou porque brigou com a mulher, ou porque está bravo com o chefe, ou porque bebeu umas. Você tem que considerar que ele vai estar num bom dia e vai colocar as alavancas nos locais corretos, e que o sujeito que devia fazer ranhuras no chão do aeroporto, que você nem sabia que existia, que precisava, né, que ele realmente vai ter feito, e vai tudo funcionar direito. E se você sai de casa e vai pegar um ônibus, você tem que confiar que os engenheiros das obras do metrô que estão embaixo da terra calcularam direito o negócio de uma forma que não vai se abrir uma cratera e você vai cair dentro dela. Você já reparou quantas coisas a gente é sujeito, a gente está exposto? Se nessa cadeia de zilhões de elos, uma pessoa tiver feito o trabalho dela errado, você pode pagar com a sua vida por isso. E esse é aquele momento em que você fala, meu Pai do céu, vou arrancar os meus cabelos e vou me desesperar. Essa realmente é uma alternativa. Quando você para pensar nisso, você tem basicamente 3 alternativas. A primeira é essa, se desesperar, viver como um paranoico, né, sem querer pegar avião, sem querer sair de casa, como um tio que eu tinha, que ele só atendia o telefone com um lenço, e ele pegava o lenço assim, com a ponta do dedo, e não encostava no rosto dele para não se contaminar com micróbios e germes. E imagina isso deu só o exemplo do telefone, imagina todo o resto da vida dele como que era. Você pode viver assim, por medo dos perigos visíveis e dos perigos invisíveis também, dos micro-organismos e das bactérias. E essa é uma alternativa tua. Eu, particularmente, acho que não é uma boa alternativa, porque é viver sem muita qualidade. A segunda alternativa seria você desenvolver otimismo, pensamento positivo. Não, eu vou me autossugestionar que tudo vai dar certo, que tudo vai acabar bem. E isso faz a minha paranoia, por saber que tudo pode não acabar bem, ficar apaziguada, ficar um pouco esquecida. É uma alternativa, e o mundo está pregando muito isso. As pessoas falam, não, pensa positivo, o segredo, né, a lei da atração, o universo vai conspirar a seu favor se você sugestionar a sua mente e for atrás das coisas boas, de que tudo vai dar certo e tal. Mas tem a terceira opção.
A terceira opção é a que eu recomendo. É a opção ter esperança. Porque esperança não é otimismo. Não é você se autossugestionar dizendo que vai tudo acabar bem. A esperança é um subproduto da confiança. A confiança é um subproduto do relacionamento. É bem diferente. Você tem esperança de que as coisas vão terminar bem, porque você confia na pessoa que prometeu que as coisas iam terminar bem. É um sentimento que nasce de uma experiência que você teve com essa pessoa. E isso é 1000 vezes melhor do que as outras alternativas. Agora, o fato de que nós somos cegos, surdos, loucos e vulneráveis, isso, se você fosse um pouco mais crítico, você falaria, não, tudo bem, isso quer dizer que eu mesmo não sou confiável. Mas isso ainda não quer dizer que eu devo confiar em Deus. Que é em Deus que eu devo confiar. Eu sei que eu preciso de alguma coisa fora de mim. Mas por que Deus? Por que a hipótese de Deus? Para isso, eu não conheço melhor forma do que esse texto aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que você deve confiar em Deus? Porque Ele já provou que te ama demais. Ele já provou que te ama de um jeito que você mesmo não ama ninguém. Por quem que você daria o seu filho? Pelo quê? Por que causa? Deus tem uma causa que o fez dar o seu próprio filho. E o nome da causa dele é você e eu. Nós não somos confiáveis. E ninguém é mais confiável do que aquele que ama. E Deus ama. Ele te ama. Isso é uma razão fantástica para você confiar nele. Isso está ilustrado em Jeremias, o mesmo profeta que falou que o nosso coração não é confiável. Desse jeito, há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí, porque eu te amo demais e eu quero você perto de mim. Eu tenho um filho de 1 ano e 10 meses, que nos está obrigando. A gente mora num condomínio em Itapecerica da Serra, super tranquilo, do tipo que você pode dormir com a porta aberta, deixar as coisas destrancadas. É bem tranquilo mesmo. Mas, graças ao Pedro, a gente está tendo que trancar todas as portas. Não para que alguém não entre, mas para que alguém não saia. Ele adora bater perna por aí. Então, várias vezes a gente pegou o menino já num momento de desatenção e a gente foi descobrir, ele estava com o cobertor dele, a chupeta dele, no meio da rua. Adora passear, adora bater perna, né, sair de casa. Agora, existe uma razão pela qual a gente tranca as portas e não deixa que ele faça isso, né? Vocês não deixariam uma criança de, 4, 5 anos atravessar a Avenida Santo Amaro sozinha. Alguém deixaria? A razão pela qual a gente faz isso, a gente impede que crianças pequenas façam isso, tenho aí essa foi a melhor ilustração que eu consegui encontrar de uma criança perto da rua de forma meio perigosa. Nitidamente, isso não é o Brasil, né, infelizmente. E acho que até aí, pelo jeito, até dá para deixar o moleque meio tranquilo. Imagina agora na Avenida Santo Amaro, né, ou sei lá, em qualquer outro lugar. A criança pequena, ela não deve atravessar sozinha pelo fato de que ela não sabe por experiência, e sabe que crianças adoram experiências, né? Elas pegam as coisas, o meu filho é o maior exemplo disso. Eu acho que ele ainda não
ele ainda não chegou à conclusão de que ele está realmente, de que ele pode ter convicção sobre o que acontece quando as coisas caem no chão, porque ele repete essa experiência zilhões de vezes ao dia, né? Ele pega o negócio, ninguém está olhando, pá, joga no chão. A mamadeira dele, ele sempre deixa um finalzinho para ele fazer assim, e leite para todo lado. E eles são cientistas, eles estão experimentando e descobrindo as coisas. E a experiência, o que acontece quando uma criatura de 20 quilos entra na frente de um automóvel a 60 km por hora, eles não fizeram, eles não sabem o que acontece. Essa é uma das razões pelas quais a gente não deixa crianças atravessarem a rua sozinhas. Ele não pode atravessar a rua sozinho porque ele não sabe o que acontece quando um carro, sei lá, nem que seja 40 por hora, bate no corpinho deles. A outra razão é porque eles não conseguem avaliar direito o binômio velocidade e distância. Eu estou vendo que está vendo um veículo, por mais que eu saiba que eu não devo ficar na frente dele, eu ainda não sei direito se nessa velocidade que ele está vindo, quando que ele vai chegar aqui, se vai dar tempo de eu estar no outro ponto, já a salvo de ser pego por ele. Então é normal, crianças não devem atravessar a rua sozinhas. Quando eu vejo na Bíblia o enredo paralelo que atingiu a vida de Jó, aquele caminhão invisível que passou por cima dele, eu descubro que eu sou uma criança na beira de uma avenida ultra movimentada. Existem coisas acontecendo na minha vida ao meu redor, existem poderes se digladiando, existem coisas sendo tramadas, sendo urdidas, que eu não tenho a menor chance de saber o que é, e muito menos de controlar. Eu e você somos a criança na beira da estrada. Isso pode ser meio frustrante, porque a gente quer ir para o outro lado da estrada. Mas o fato é que as crianças pequenas, elas podem atravessar a rua, desde que elas estejam segurando na mão do Pai. Aí elas conseguem. E é só isso que Deus está falando para você e para mim. Ele está falando, meu filho, você é cego, você é míope, você é surdo, você é louco, você é vulnerável, mas eu não sou nada disso e te amo. Dá a tua mão para mim e vamos junto. Você não precisa ficar parado. Você pode seguir em frente. Nos anos 90, o Brasil viveu um fenômeno muito curioso, um fenômeno de marketing que até hoje é estudado nas escolas de marketing. O fenômeno Lada. Vocês lembram? Aqueles carros lindos, russos, maravilhosos. Eu acho que eu tenho aqui uma das peças, né? Porque foi uma enxurrada de peças na televisão, nas revistas, nos jornais, nos outdoors, falando dos automóveis Lada, que eles eram ótimos, eram maravilhosos, eram lindos de morrer. Não, isso eles não falavam. Mas falavam que eram carros realmente muito bons. E muita gente comprou aqueles veículos nos anos 90 que, em muito pouco tempo, estavam alimentando os ferros velhos e os desmanches da cidade. Porque eram carros horríveis, muito ruins. Como é que a gente foi capaz de comprar um carro tão feio e tão ruim? Essa que é a pergunta. Uma das peças publicitárias eu consegui descobrir, graças ao nosso amigo Google. Opa, eu esqueci desse texto maravilhoso, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Dá a tua mão e atravessa a rua comigo. Mas essa é a peça que eu me referia. O Gorbachev, vocês não tinham nascido ainda? Mas o Gorbachev era meio que o mocinho do mundo, ele era o cara mais popular do mundo, ele era o cara que todo mundo fala, nossa, esse cara é sensacional, porque ele conseguiu acabar com o comunismo na Rússia, na União Soviética, e abriu, né, a perestroika, abriu a economia de novo, se tornou uma economia capitalista, e o publicitário muito esperto colocou a foto do Gorbachev, russo, e escreveu do lado, você compraria um carro desse homem? Lógico que você compraria um carro desse homem, por mais que fosse esse carro aqui, né, medonhamente horrível. Você vai comprar um carro de alguém que você não confia? Pô, compra um carro de um cara que não vai te empurrar uma tranqueira.
Só que o Gorbachev, coitado, que eu suponho que não tenha nada a ver com os carros Lada, não foi o suficiente. O carro era realmente muito ruim. A pergunta que eu faço para vocês hoje é: o princípio da confiança na publicidade serve para a gente hoje? Olha para Jesus Cristo. Olha para a imagem que a Bíblia descreve de Jesus Cristo. Repara na poeira dos caminhos no cabelo dele. Repara nas bolhas nos pés. Repara no sorriso dele. Repara na atenção dele, no olhar que ele tem para as pessoas, especialmente aquelas pessoas para quem ninguém olha. Olha para esse retrato que a Bíblia pinta dele. E aí, eu te pergunto, você compraria a eternidade desse homem? Diferentemente do Gorbachev, que não ofereceu nenhum carro para ninguém, Jesus Cristo ofereceu a eternidade. Porque ele foi dado para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ouse crer e vive eternamente. Que Deus nos abençoe. Até a próxima quarta-feira. Vamos orar? Vamos colocar de pé? Nosso Pai Divino, louvado seja o Teu nome, porque sendo nós pessoas tão desesperadamente necessitadas de alguém que nos guie, encontramos em Ti alguém capaz de nos guiar e que está louco para fazer isso porque nos ama. Não merecemos nada disso, meu Deus. Mas louvamos o Teu nome porque o Senhor nos lembrou dessas coisas todas e nos convidou a agarrar na Sua mão, a ousar crer, a aprender a confiar e assim atravessar essa avenida cheia de perigos que nós não vemos, que não conhecemos, que é a vida no mundo em que estamos, Senhor. Que o restante dessa semana nos brinde com muitas oportunidades para desenvolver esse grau de confiança em Ti, Senhor. A tal ponto que nós possamos nos encontrar na próxima quarta-feira cheios de experiências, de vitórias e de proximidade contigo para ilustrar a nossa noite e para nos dar ainda mais motivos de louvor e gratidão a Ti. Leva-nos em paz e segurança aos nossos lares, meu Deus, e que se alguma coisa der errado nos próximos momentos, que nós possamos agarrar essa oportunidade para confiar em Ti e para crescer na crença e na confiança em Ti. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém.